Graça e paz a todos os irmãos. Quero louvar a Deus mais uma vez por estar aqui com os irmãos neste culto de ensino, poder estar participando desta série de mensagens. Agradecer o convite que me foi feito pelo pastor Júnior Menezes, um amigo, um irmão. Que Deus em Cristo abençoe a você, sua família, o seu ministério e esta linda igreja que o Senhor confiou em suas mãos. Meus irmãos, quantos vieram ouvir a voz de Deus aqui nesta noite? Então abra a sua Bíblia juntamente comigo na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo de número 2. Como já foi falado, nós vamos ler dos versículos 1 ao 11 e vamos também aproveitar o tempo que temos para trazer uma mensagem expositiva da palavra de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 1 ao 11. Se todos acharam, digam amém. Que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo com um mandamento novo, que é o verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz se alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, diante desta passagem, desse texto bíblico e a série que vocês têm ouvido diante das oportunidades que têm acontecido de maneira suscetível, falando sobre verdade e amor, a essência da fé nas cartas de João, nós vemos aqui algo muito interessante neste segundo capítulo, tendo em vista que para que nós venhamos nos embasar naquilo que João está escrevendo nesta carta, precisamos entender a atmosfera espiritual que envolve os acontecimentos que trouxe a necessidade de João, através da ação e da inspiração do Espírito Santo, escrever esta carta. Com certeza, em todos esses cultos de ensino, vocês devem ter ouvido o motivo, a circunstância pelo qual essas cartas foram escritas. Mas só reforçando a critério de lembrança, nós iremos perceber que nessa situação em que o apóstolo João está escrevendo esta carta, que é basicamente no final do primeiro século, a igreja enfrentava algumas dificuldades. Uma delas era a tentativa de abrangência do gnosticismo. Alguns crentes, nós não estamos falando de pessoas não crentes, alguns crentes daquela época tinham dúvidas acerca da pessoa de Jesus. Alguns até diziam que havia um conhecimento secreto acerca
da vontade de Deus para com os homens. Outros diziam que a centelha divina estava escondida em todas as pessoas, sendo necessário despertar dessas pessoas. E outros diziam, inclusive, que Jesus não veio em corpo humano, ainda que em forma visível, mas espiritual. Então os falsos mestres, diante dessas crenças, começaram a implantar, infiltrando-se nas congregações, um ensino de conhecimento superior místico sobre Deus. E o grande perigo destas heresias era o dualismo, que eles diziam que o espírito do homem é bom, mas a matéria era má. E consequentemente ensinavam que o que o corpo fazia não afetava o espírito. É por isso que nesta carta, e mais precisamente neste capítulo, nós iremos ver que ele tem pelo menos 3 divisões, se tratando dos versículos 1 ao versículo número 11. A primeira é que ele traz Cristo como propiciação de pecados, mas ao mesmo tempo ele traz para nós de que a verdadeira evidência na vida de um cristão é ele obedecer os mandamentos, pois Cristo morreu em nosso lugar para que não fôssemos condenados pelo poder do pecado, para que nós tivéssemos perdão. Mas não somente isso, Cristo morreu para nos dar o direito da comunhão para com Deus e com os homens. E isso gera em nós uma responsabilidade de ter uma vida autêntica, sendo esta vida autêntica baseada nos mandamentos de Deus. Não é somente Jesus morrer por nós para nos perdoar, mas é Jesus morrer por nós para nos dar uma nova vida, uma nova mente, novas atitudes, novos pensamentos. E o dualismo quer enxertar na igreja dizendo o seguinte: Jesus morreu por você, Ele é a nossa propiciação, Ele foi o nosso substituto, Ele pagou os nossos pecados, Ele foi o nosso remidor. Então não importa o que a gente faça, porque isso não vai afetar o espírito que já foi redimido. E aí a gente já vai ver que no capítulo 1, João já destrói essa mentira, porque ele está dizendo que aqueles que confessaram a Cristo não podiam de forma nenhuma viver nessa dualidade, porque ele diz no versículo 5 do capítulo 1, que este Deus a quem enviou a Cristo, Ele é luz, e nele não há treva nenhuma. Percebemos que nessa circunstância, o apóstolo João está dizendo que Cristo nos libertou para sermos livres. Cristo nos libertou para andarmos na luz. Tanto que no versículo 7 ele diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há purificação no sangue, há perdão no sangue, há remissão no sangue e há comunhão no sangue para quem vive na luz. Então, diante dessa circunstância, ele já acaba com essa mentira da dualidade. E agora no capítulo 2, nós iremos ver que ele pode estar muitas das vezes nos levando a refletir que se a luz de Deus é absoluta, por que é que eu ainda falho? Por que é que eu ainda erro? Será que eu estou perdido? Será que eu não sou salvo? É aí que começa, para além de destruir os argumentos dantes falados, é o apóstolo João agora sente a necessidade e a direção do Espírito de confortar os crentes sinceros que lutam contra o pecado, porque não é uma questão de dualidade, é uma questão de luta espiritual contra a carne. Ele não está dizendo que aquilo que nós fazemos não atinge o Espírito, não. Ele está dizendo que o pecado nos afasta de Deus, que o pecado
ele nos traz problemas, mas ele está também nos dizendo que nós podemos buscar o perdão na pessoa de Jesus. Isto não é você simplesmente fazer o que quer, da maneira que quer, sem enxergar a responsabilidade. João está dizendo que a luta contra o pecado, ela vai permanecer, mas tem uma coisa: hoje nós temos um advogado fiel, que se chama Jesus Cristo, que não tolera os nossos pecados, que não passa a mão na cabeça de ninguém, que não tem favoritismo contra ninguém, porque pecado é pecado, e ele reforça dizendo, diz, olha, eu não estou escrevendo um mandamento novo, eu estou trazendo um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Desde o princípio que o pecado ele é pecado, mas qual é a diferença? É que agora o pecador ele é redimido, salvo na pessoa de Jesus, e que diante de um erro e de uma falha, ele tem para onde olhar. O autor e consumador da sua fé, ele mesmo é a propiciação dos pecados, e havendo sinceridade e genuíno arrependimento, o pecador convertido, ele encontra em Jesus o perdão necessário para seguir em frente na caminhada. E aí a gente vai perceber alguns pontos, algumas divisões. O primeiro é que diante dessas circunstâncias existem algumas evidências que são incontestáveis da autêntica vida cristã. A primeira é o fundamento da nossa comunhão. João começa estabelecendo o alicerce sobre o qual toda a vida cristã repousa. Os versículos 1 e 2, os testes de obediência e o amor seriam fardo insuportável de legalismo se Jesus não tivesse cumprido com a promessa dele mesmo ser a nossa propiciação. O primeiro é o propósito da santidade e a realidade da queda. Versículo 1 ele diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O primeiro ponto é que ele não está tratando de uma questão teológica fria, mas uma carta de amor. Isso porque os padrões de Deus não mudam. Ele não nos chama para pecar. Ele não nos chama para nos entregarmos ao pecado. Ele não nos chama para a libertinagem, mas ele é realista ao inspirar João dizendo: se todavia alguém pecar, e perceba, ele não diz como, nem diz quando. Por quê? Porque isso normalizaria o pecado. Já pensou Jesus dizendo: se todavia você pecar a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer jeito, e permanecer no pecado? Não é desta forma. A vida cristã sempre nos desafiará ao verdadeiro equilíbrio. Nós não podemos tratar o pecado hoje como algo que nos leva à condenação repentina ou imediata, porque se fosse assim, o sacrifício da cruz não teria efeito. A diferença de antes para hoje é que mesmo que a gente peque, e não de maneira premeditada, ou não de maneira planejada, nós temos um advogado que nos conhece, pois ele mora dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. Ele sabe o quanto nós nos esforçamos para não pecar, porém ele conhece a realidade de que o pecado ele está introduzido na nossa carne. Tanto que o salmista Davi, isso já no Antigo Testamento, no verso de número 5, do Salmo 51, ele vai dizer: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o interessante é o que tem no verso 6, que ele diz: mas eis que tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Uma coisa é eu e você errar, outra coisa é deixar de ser sincero diante de Deus. Temos que ter este cuidado, porque Ele sonda os nossos corações.
Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe que somos falhos, ao ponto dele próprio, através do apóstolo Paulo, nos dá uma promessa, dizendo que este corpo do pecado, que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 em diante. E este corpo que é mortal, se revestirá de imortalidade. E quando isso acontecer, ouve-se-á um brado que diz: tragada foi a morte na vitória. Ele já estava nos trazendo que a vitória final da nossa luta contra a carne e contra o pecado só vai se cumprir de maneira plena na transformação do corpo. Então ele sabe que durante o processo que vivemos hoje, chamado de santificação, uma hora ou outra nós podemos falhar. E ser cristão verdadeiro não é a capacidade de não pecar nunca. Ser cristão verdadeiro é saber que diante da sua falha, você não vai olhar para A ou para B, ou botar desculpa. Você vai enfrentar até mesmo o júri, mas você vai olhar para o seu advogado fiel. O pecado na vida do crente, diante dessa proposta, ele é um acidente de percurso e não o caminho principal. Aí ele vai dizer que se nós pecarmos, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. E por quê? Apocalipse 12:10 vai nos dizer que Satanás, ele se apresenta como acusador dos nossos irmãos, no qual ele aponta os nossos erros diante do tribunal de Deus. Mas João vai nos trazer a palavra aqui de advogado, é paracletos, que significa alguém que está ao lado, um defensor judicial. Então ele está dizendo que nós temos um advogado, não para com um juiz, ainda que Deus seja juiz, mas perceba a revelação de Deus através de João. Temos um advogado para com o Pai, isto é, que o tribunal celestial para o crente não é uma questão de júri normal, mas era uma questão de família. Você participa do júri, mas você participa como filho do Pai. Você participa do julgamento, mas você participa com o advogado do seu lado, que está apresentando, intercedendo a sua causa diante do seu Pai. Antes de tudo, você faz parte da família de Deus. E é importante eu e você saber disso, porque muitos de nós queremos muitas das vezes nos afastar mais ainda quando pecamos. Tomamos o caminho inverso da coisa. De repente a gente errou e percebe que errou feio. E é tão estranho a gente falar sobre isso, porque errar feio, ou errar muito, ou errar pouco, sempre depende de uma perspectiva pessoal. Você já parou para pensar que o pecado dos outros é sempre maior do que o nosso? Que nós muitas das vezes olhamos para alguém e achamos que aquela pessoa não merece perdão, mas se de repente a gente cair num pecado semelhante ou parecido, a primeira coisa que queremos é perdão de Deus e perdão das pessoas. Por quê? Porque os nossos pecados sempre são menores. Mas aqui nós vemos uma circunstância em que ele não está trazendo sobre a dimensão ou a proporção do pecado. O que ele está dizendo aqui é que mesmo sendo falho, você vai ser tratado como família, você vai ser tratado como filho, e o Pai ama você. Você errou, mas o seu Pai te ama e quer você perto. Tem gente que acha que o melhor caminho é se afastar, acha que o melhor caminho é dizer: não, hoje eu não vou para o culto,
porque eu acabei cometendo um pecado grande demais. Só que aí você precisa entender uma coisa, que se você está julgando o seu próprio pecado, você está cometendo alguns erros. O primeiro é você se colocando no lugar de Deus, porque Ele é o justo juiz. Se é Ele quem vai te julgar, você não pode se apresentar como juiz diante de Deus. E uma outra coisa é que se Deus, sendo um justo juiz, santo, como ninguém é santo, totalmente afastado do mal, como João dizem que nele não há trevas nenhuma, se Deus te perdoou e você não se perdoa, o teu tribunal é maior do que o de Deus? Isso é o que precisamos pensar, porque a Bíblia vai nos dizer que quando o primeiro homem peca, a primeira coisa que acontece diante daquela confusão é Deus chegar no lugar de sempre e no horário de sempre. O que é que Deus não poderia fazer, irmãos? Um Deus que criou tudo e todos, diante do pecado, poderia fazer com que os animais, até então que tinham harmonia com o homem, o atacassem com selvageria. Ele poderia enviar ali um fenômeno da natureza, um furacão, um raio, tempestade, saraiva, enxofre dos céus. O que é que Deus não poderia fazer no momento que Adão e Eva pecou? Mas enquanto eles estão olhando para si mesmos, envergonhados porque estão nus, colocam folhas de figueira no corpo, estão se escondendo e pensando numa maneira de esconder o pecado, Deus está no jardim procurando Adão. E isso é o que acontece. Entender que é filho de Deus, entender que faz parte da família de Deus, é também entender que o seu tribunal não pode ser maior do que o do justo juiz. Se ele não te condenou, não se condene. Se ele não tirou a salvação de você, não se afaste dos pés dele. Se ele não te lançou no inferno, não queira ficar longe de Deus. Porque se este pensamento ele entra no teu coração, isso é qualquer coisa menos a ação de Deus na sua vida. Porque você pode até ter errado, mas o sangue foi derramado por você. Você pode até ter falhado, mas foi por você que ele disse: está consumado. Você pode até ter desviado do pensamento, mas foi por você que ele disse: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Era o corpo suando sangue, era ele em total desespero, mas ele não abriu mão da cruz por sua vida. Ele é o nosso justo juiz. E Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Por isso que John Stott vai nos dizer: o nosso advogado não defende nossa causa afirmando que somos inocentes. Ele reconhece a nossa culpa total. No entanto, ele baseia a sua defesa no fato de que ele mesmo, o justo, já cumpriu a sentença. Não é porque você é santo demais, depois que virou crente, depois que se converteu, depois que foi alcançado, que ele te trata como inocente. É porque o justo juiz, antes de olhar para os seus méritos, ele olha para os méritos de Jesus, que se entregou pela sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, além de nós pecarmos, todavia não de maneira costumeira, como caminho principal, nós temos um advogado diante do Pai. Ele vai nos dizer, versículo 2:
pois ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isso significa, o que a palavra quer dizer da propiciação, não significa apenas a expiação, que é lavar o pecado. Propiciação também significa desviar a ira justa de Deus de sobre nós. De que forma? Na cruz, Jesus, ele não somente limpou a sujeira do nosso pecado, mas ele absorveu o cálice da ira divina que estava preparado para todos nós. Então entenda uma coisa: Jesus Cristo sofreu o que sofreu, aquilo dali nada mais era do que a ira de Deus que estava sobre nós, sendo desviada de nós para sobre Jesus. E foi uma pressão tão grande, irmãos, mas uma pressão tão grande, que se nós analisarmos o acontecimento bíblico que aconteceu diante da pressão que Jesus sofreu, que a Bíblia vai dizer que ele suou grandes gotas de sangue, gotas estas que não somente contentavam em ficar em suas vestes, mas que tocavam no chão. Isso é um evento clínico chamado de hematidose. Quando uma pessoa está sobre uma pressão psicológica, espiritual, moral, em todas as áreas da psique, tão grande, mas tão grande, que os vasos capilares começam a se romper. Então imagine o tamanho da pressão. Pegue o seu pior momento, o pior acontecimento da sua vida, o seu maior momento de desespero, o momento em que você entendeu ali que não tinha mais jeito e que o mundo ou tudo para você ali se acabou. Mas eu só quero fazer uma pergunta: em qual momento você suou sangue? Mas deixa eu te dizer, Jesus suou sangue por você, que não passou nem um terço disso, que não chegou nem perto de passar por isso. Mas você só não passou por isso porque a ira de Deus que estava sobre nós, sobre toda a raça humana, sobre todo mundo, caiu sobre Jesus. Então louvamos a Deus, não somente porque Ele perdoou os nossos pecados, mas porque Ele desviou a ira de Deus de sobre nós. Então, independente do que você passa, levante as mãos para os céus e agradeça a Deus, porque você já não é mais alvo da ira. Eu sinto a presença do meu amigo Jesus aqui neste lugar. Alguém pode falar o que quiser de você, ou você mesmo pode até ser desacreditado de algumas coisas, ou você pode passar por aflições até mesmo sem entender. Mas eu quero te dizer que o julgamento final, a pior coisa que poderia acontecer comigo e com você, Jesus desviou de nós, que era o peso da ira de Deus sobre o pecado. E aí João acrescenta que não é somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. A oferta de Cristo, ela é infinita em seu valor. Ela é suficiente, inclusive, para salvar todo o planeta. Porém, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que ela, sendo suficiente, ela só se torna eficiente para aqueles que confessam a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, diante dessa circunstância, nós percebemos que a cruz não tem limites em seu poder. O que é isso? Por mais que todos não serão salvos, e isso é bíblico, Deus tem poder para pegar a pior pessoa deste universo e convertê-lo aos seus pés. Lembrando
ela só é eficiente naqueles que reconhecem a Jesus, que são impactados pela graça salvadora e que entendem que Jesus é Senhor e Salvador, ainda que ela seja suficiente para salvar todo mundo. E eu reforço dizendo que aquele que receber a Cristo pode estar na sarjeta do pecado, preso nas garras de Satanás, ser mal vistos por todos e desacreditado por gerações, mas se o sangue lhe alcança, ele será transformado, ela será transformada, porque o poder do sangue é suficiente. E aí, diante da propiciação, João agora está dizendo: olha, nós fomos perdoados, temos um advogado, intercede por nós. Este mesmo Jesus, ele é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas para o de todo mundo. Mas aí agora existe um teste moral para aqueles que entregaram a vida a Jesus. Versículo 3 em diante vai dizer: e nisto sabemos que conhecemos, se guardamos o seu mandamento. Aquele que diz eu conheço e não os guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Primeiro, o verbo conhecer, que é a palavra gnosko no grego, não é acúmulo de informação, mas é conhecimento íntimo e relacional. Como é que eu posso resumir? É que não adianta saber muito sobre Deus no campo teológico, se isso não reflete em você no campo íntimo. Vou ser mais claro: você pode saber grego e hebraico, você pode saber teologia sistemática, cristologia, paracletologia, você pode dominar todos os conceitos voltados para aquilo que a teologia sistemática aplica, a teologia bíblica, a teologia histórica. Você pode saber tudo isso e não ter comunhão com Deus, porque o conhecimento teológico, ainda que seja muito importante, porque se não fosse o conhecimento teológico, nós não estaríamos trazendo uma palavra como essa. Mas o que João está dizendo é que o verdadeiro conhecimento se reflete em relacionamento. Sabe por quê? Porque João, andando com Jesus, os discípulos, alguns achavam ruim alguma coisa. Pedro era muito impulsivo, não queria que Jesus lavasse os seus pés. Judas acabou se desviando do propósito. Mas João estava sempre ali com a cabeça no seu peito. Para onde Jesus ia, João estava junto. Quando Jesus sentava, João botava a cabeça no seu peito e ouvia as palavras que Jesus tinha para falar. Ele ouvia e se alimentava das suas palavras, mas ele também desfrutava de íntima comunhão. Então, se nós temos o conhecimento de Deus genuíno, isso refletirá no nosso relacionamento íntimo para com Deus. O que Deus é para você? O Criador dos céus e da terra, como fala na palavra? Ou Ele é o seu Pai que te visita quando você precisa? É alguém que simplesmente inspirou as sagradas Escrituras? Ou é alguém que você sente que através das Escrituras está falando ao teu coração? É alguém que você aqui nessa noite entendeu que Ele te deu a oportunidade de encontrá-lo? Ou você simplesmente veio cumprir um horário, veio cumprir um dogma, veio cumprir um compromisso, porque esperam de você isso? Não tem como o conhecimento genuíno e verdadeiro não se refletir em relacionamento. Até que teve um momento que João, sendo impulsivo, um rapaz que tinha decisões muito abruptas,
uma pessoa que até não tinha tanto conhecimento, mas Jesus trazendo palavras pesadas para os seus discípulos e aqueles que estavam com ele, e começou a gente se afastar, começou a gente ir embora. Mas aí, diante daquela circunstância, Jesus pergunta: e aí, vocês querem ir também? E ali está um homem iletrado, um homem que só sabia pescar, um homem que não tinha muito conhecimento, mas ele abre a boca e diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele estava dizendo: Senhor, eu posso não saber de muita coisa, mas eu sei que só tu tens as palavras que eu preciso. Isso é relacionamento. Relacionamento lhe impede de pecar e de errar? Não. Em algum momento você pode falhar, como o apóstolo Pedro, que também diante de uma ameaça, até mesmo de uma criada, ele nega Jesus 3 vezes. Você vai ver que Pedro erra, você vai ver que Judas erra, mas o tribunal de Judas, por não conhecer Deus intimamente, é tão grande, mas tão grande, que ele não entende que ele foi chamado para ser família, e diz: não, eu entreguei o Criador encarnado, o que é que eu preciso fazer? Tirar minha própria vida. Mas ali existe Pedro, não muito melhor do que ele, porque até diante de uma criada ele negou, mas quando ele se lembra do que Jesus havia falado, a Bíblia diz que ele se retira e vai chorar amargamente. Era mais uma vez Pedro dizendo para Jesus no seu coração: eu fiz algo muito errado, mas para onde eu vou? Para longe de Jesus? De jeito nenhum. Porque o coração convertido, ele sabe que o melhor lugar é estar nos pés do Senhor. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque chega um momento em que Deus fala com ele através do profeta: diante do seu erro, o que é que você quer? Que teus inimigos te persigam? Ou que a mão de Deus pese sobre você? Meus irmãos, quem é mais poderoso? Os inimigos de Davi ou Deus criador dos céus e da terra? Só que Davi não entra no tribunal como alguém desconhecido. Ele entra no tribunal de alguém que sabe que é filho de Deus. E quando ele entra no tribunal, ele vê agora uma oportunidade, dizendo: que caia eu nas mãos de Deus, porque por mais poderoso, ou grandioso, ou terrível, Ele é também misericordioso. Entendeu o que é ser filho? Entendeu o que é participar de um tribunal em família? Se você, como cristão, fugia de Deus, diante dos seus erros e falhas, pare com isso hoje, porque diante da tua falha, você não vai se encontrar com um juiz que é um juiz que não tem empatia ou que não tem sentimento nenhum por você. Ele é juiz, mas antes ele é o teu pai. Se encontra com o seu pai, se resolve com o teu pai, porque as misericórdias do teu pai são as causas de vocês não serem consumidos. E aí, conhecimento gera relacionamento. João não manda você olhar para o dia em que você levantou a mão na igreja. Ele manda você olhar para o comportamento diário, pois isso é a verdadeira evidência. O verbo guardar, que no grego é tereu, significa vigiar, valorizar e manter sob os olhos como um tesouro. Isto é, o crente autêntico, ele ama a lei de Deus. É isso que resume para nós, para a gente ir para o outro ponto do teste social e a gente já entrar para a conclusão, porque a gente faz do teste moral e tem também o teste social, que é voltado para o amor fraterno, o nosso amor para com as pessoas. O Salmo 1 é muito claro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o que é que ele faz? Antes, isso traz a ideia de prioridade.
tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. João está dizendo aqui, se nós o conhecemos, guardamos os seus mandamentos, e se guardamos os seus mandamentos, isso refletirá nas nossas atitudes. Aí a gente volta lá para o Salmo: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará ou será bem sucedido. Aí ele diz, para vocês verem a diferença, vamos para a situação de contraste. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, tribunal, nem os pecadores na congregação do justo, separação total e condenação eterna. E ele fala, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é que perecerá. Se você vive debaixo da lei de Deus e do mandamento, isso não impede de você passar por um júri, porque todos irão passar por um júri, mas uns passarão para a condenação eterna e outros passarão para a vida eterna. Quem é que vai passar para a vida eterna? Aqueles que guardam o mandamento de Deus. E aí é necessário guardar o mandamento, pois isso vai refletir na nossa esfera moral, isto é, a nossa conduta vai ser transformada. Tanto que o puritano Thomas Watson vai nos dizer: aquele que não se submete ao cetro de Cristo para ser governado por ele, jamais poderá se beneficiar do sangue de Cristo para ser salvo por ele. Jesus é Salvador, mas Jesus também é Senhor. E nós somos conhecidos por Deus quando vivemos e andamos nos seus mandamentos. E por último, para concluir, o teste social, que é a lei do amor, dos versículos 7 a 11, e não vou ler tudo porque o tempo já está apertando um pouco, mas aí ele começa a nos dizer, como eu havia falado, que ele nos traz um mandamento que já é antigo, mas diante da circunstância, é um novo modelo de viver na pessoa de Jesus, o que é verdadeiro nele, em nós. Jesus pegou a doutrina do amor que havia sido soterrada pelo legalismo farisaico e vivenciou até as últimas consequências na cruz do Calvário. E isto por quê? Porque ele mesmo se entregou por amor. Isso nos mostra o que é o amor de Deus para conosco. Por isso ele possui um nome específico no grego, que não é eros nem philéu, mas é o ágape. E o amor ágape no grego, em todos os significados, nós podemos trazer um que é abrangente e suficiente: é o amor incondicional. Uma coisa é eu e você fazer algo por quem amamos e quem nos ama. Fazemos-nos ser recíproco às vezes, não porque queremos, Oi. E ele vai nos trazer essa questão de que muitas das vezes fazemos até para não ficar com uma dívida para com o outro. Não é porque amamos ou porque temos um sentimento com aquela pessoa. Às vezes nós queremos não ficar em débito com alguém e fazemos. Só que se tinha alguém que, se você olhar para alguma circunstância, não tinha uma que nos favorecia nele morrer por nós, esse alguém se chama Jesus. Meu irmão, o que é que você tem para que Jesus olhasse para nós?
O que é que a gente faz de bom que Deus não consiga fazer? Como vamos surpreender a Deus em um ato de amor, se a Bíblia diz que Ele é o próprio amor? Ele olha para nós, e a Bíblia é quem diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante dos seus olhos. Não tem nada que eu e você faça. Se vivêssemos 100.000 anos fazendo bondades diante de Deus, tudo isso ainda seria trapo de imundícia na sua presença. Agora, por que é o amor ágape? É porque Ele olhou para mim e para você, sem condições nenhuma de se salvar, sem nada para poder dar a Ele, e Ele decide dar a nós o maior bem que a pessoa pode receber, que é a salvação da sua alma. Se você não tiver tudo o que você quer aqui, mas se você é salvo, agradeça a Deus, porque a vida aqui passageira, e os seus sonhos não são nada, se comparado ao que Deus tem revelado para nós no céu. Então entenda que por mais que eu e você passe por lutas, mas você pode levantar as mãos para os céus e dizer: eu não sou mais escravo do pecado, do medo e nem do inferno. Eu sou filho de Deus e habitante dos céus. Este amor, para a gente concluir, exige de nós, na esfera moral, na esfera espiritual e no outro teste que é o social, que nós venhamos amar uns aos outros. E aí ele fala algo que é pesado, que ele diz que aquele que ama seu irmão e permanece na luz, nele não há tropeço, mas aquele que odeia o seu irmão, este não conhece a Deus. Aquele que odeia o seu irmão, ele diz o quê? Está nas trevas e anda nas trevas. O estar é posicional, o andar é processual. O que isso significa? Uma pessoa que não ama o seu irmão, ela não progride espiritualmente, e ela é como quem andasse para trás. Porque quem anda nas trevas, anda, mas não sai do lugar. Quem vive nas trevas pode tentar enxergar alguma coisa, mas não vai conseguir. É por isso que nós temos que entender, para poder concluir, que o ódio, ele é uma espécie de prisão que nos deixa solitário, onde o carcereiro e o prisioneiro são a mesma pessoa. E quem é o carcereiro e o prisioneiro? É aquele que não ama nem perdoa o seu irmão. Já parou para pensar nisso? Para a gente concluir agora, que o tempo já estourou. A prisão do ódio, ela é tão solitária, mas tão solitária, que a pessoa que está nela, ele mesmo é o prisioneiro e ele mesmo é seu próprio carcereiro. Por quê? Porque quando não decidimos amar os nossos irmãos, nós mesmos é quem entramos na prisão, nós mesmos é quem fechamos a grade, e nós mesmos é quem nos isolamos da graça de Deus. E o Pai está ali, não sendo o carcereiro de ninguém, porque é isso que a Bíblia fala, quando ele diz o que eu disse no início: está consumado. Jesus não falou está consumado, Jesus falou tetelestai. Entendeu agora como é que funciona a questão da prisão do ódio? E por que João coloca esse registro como prisão? Porque enquanto aquele que vive no ódio está sendo o seu próprio carcereiro e prisioneiro,
no alto da cruz Jesus tinha bradado: Tetelestai, que significa: você está livre. Tetelestai era colocado na frente da cadeia, quando o prisioneiro pagava a sua pena, que saía, para os de fora e para os guardas da prisão saber, eles colocavam uma placa na frente dizendo: Tetelestai. Então você fica sendo carcereiro e prisioneiro do ódio, se você quiser, mas no alto da cruz alguém já disse: você não precisa disso, você já é livre. Perdoe o seu irmão, ame o seu irmão e saia dessa prisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta noite nós possamos aplicar estes 3 conceitos: que Jesus morreu no nosso lugar, de que nós precisamos refletir no nosso comportamento as atitudes de um verdadeiro cristão, e que o amor é a principal essência que revela quem nós somos. A falta do amor só aprisiona a nós mesmos. A falta do perdão só aprisiona a nós mesmos. É por isso que no alto da cruz, sendo julgado, ferido para o lado, Jesus olhou para ele e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava ali saindo da prisão, humanamente falando, e este é o desejo que Ele quer de mim e de você. Não importa o que fizeram com você, mas a chave da prisão já foi te dada, porque no alto da cruz Ele disse: você está livre. Perdoe, entregue, libere perdão nesta noite, libera pessoas do teu coração, e enquanto você libera, você vai deixando de ser prisioneiro, vai deixando de ser carcereiro, para se tornar de novo, em entendimento, filho e filha de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.